Amém, queridos? Vamos continuar então. Meu pai pregou na semana passada. Quem estava aqui? Pregou sobre a igreja ser um firme fundamento, o baluarte da verdade. E que verdade é essa? A verdade de Cristo. E como é que nós alcançamos isso? Através de amor. E é justamente sobre amor que eu quero falar hoje. Estou me sentindo muito tocado a falar sobre isso, né? E quero começar falando então sobre meu pai, né? Hoje é Dia dos Pais e eu estava vendo hoje uma homenagem que um amigo meu fez pro pai dele e eu me lembrei muito do meu pai, sabe? Porque eu estou aqui fazendo o que meu pai sempre me ensinou que seria meu destino. Eu estou aqui cumprindo nada mais do que 24 anos de ensino, 24 anos de discipulado é que eu estou fazendo aqui agora essa noite. Eu não tenho nada especial em mim, eu sou apenas a continuidade de um trabalho muito antigo. Amém? E meu pai não me ensinou, queridos, a dar nó de gravata, meu pai não me ensinou a ficar falando com meninas, meu pai não me ensinou, né, a ficar comprando coisas, meu pai não me ensinou a comprar carne, até porque ele não sabe comprar, meu pai não me ensinou a cozinhar, porque também não sabe cozinhar, meu pai me ensinou a servir a Deus. Desde os meus 4 anos de idade, meu pai é envolvido com liderança de igreja, treinamento de pessoas, plantação de igreja, e é isso que foi o meu berço, é isso que é a minha base. Alguns amigos meus até reclamam que eu vou em igreja demais, e toda vez que eu saio eu tenho que ir numa igreja. Mas, querido, isso foi o que eu fui treinado, amém? Então, para falar sobre eu quero falar hoje sobre amor. Pode ficar tranquilo que eu não estou romântico. Quero falar apenas sobre o que está na Escritura. Quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios 13. A partir do versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que dê aos pobres tudo o que possuo, entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois se em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, me deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Eu quero te dar graça, Senhor, por essa casa, Senhor. Eu sei que muitas pessoas não vieram aqui por inúmeras circunstâncias. Sabemos, Pai, que hoje é Dia dos Pais e muitos preferiram estar nas suas casas, Senhor. Mas sabemos, Pai, que quem edifica a sua casa na areia, Pai, ela não permanece, Pai. Nós queremos edificar nossas casas na rocha. Senhor, edifica, Senhor, uma casa em nós. Edifica, Pai, uma mentalidade em nós, Senhor. Seja Tu em nós, Senhor, e nada de nós em nós mesmos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe cada irmão aqui, Pai. Que não seja eu falando, Pai, mas seja a Sua palavra através de mim, Deus. Em nome de Jesus. Então, esse capítulo de 1 Coríntios 13, ele é dividido em 3 partes. A primeira que eu quero ler agora novamente, do versículo 1 até o 3, fala sobre a nossa insuficiência.
versículo 1, 1 Coríntios 13, versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, sabe todos os mistérios, todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver o amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. A gente precisa entender a nossa insuficiência, querido. Você não é suficiente para os seus problemas. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui. Na primeira parte desse capítulo, Paulo destaca buscas humanas por coisas que são boas, são justas, são corretas, mas sem amor não significa nada. E o que ele está falando aqui? Sobre você ter o conhecimento, sobre ter fé, sobre conhecer a língua dos anjos, conhecer a língua dos homens, dar a sua vida aos pobres, isso são coisas boas. Eu não quero negar isso aqui, isso está certo, você tem que buscar isso. Mas isso precisa ser por um alvo. Na história da igreja cristã, nós vemos vários movimentos começarem muito bem. Só que depois de um tempo eles se tornam o oposto daquilo que eles começaram. Você vê a própria igreja romana começou bem, sendo um manifesto político e abandonando o paganismo de Roma e começando a colocar Jesus no centro de todo o governo. Mas 1200 anos depois, a igreja romana se tornou o maior step na cara da humanidade, trazendo um empecilho para toda a ciência e toda a civilização. Se nós não tivermos um motivo em amor, nós iremos falhar. Não adianta a obra que você comece, não adianta a visão que você tenha, você vai falhar em algum momento. Amém? A diferença de uma vida significativa para uma vida insignificante é a presença do amor na vida que você está levando. Primeiro ele fala sobre a língua dos homens e dos anjos. Ele não está falando, muitos teólogos falam sobre a manifestação, ou falam que isso é conhecimento. Vai trocar? Tá bom. Mas ele está falando aqui, eu quero ler uma interpretação muito clara, é sobre o muito falar. Eu conheço gente que fala muito. Muito do que eu escuto é bom, mas nem tudo tem amor. E eu vou te dizer, você pode falar coisas completamente coerentes, você pode falar coisas certas, mas se não tiver uma pitadinha de um açúcar, se não tiver uma pitadinha de amor, ninguém te escuta. Eu estou falando isso por experiência própria, tá? Quando eu falo com as pessoas grosso, seco, rude, sem entender a limitação do meu próximo, sem entender que eu preciso falar com ele como eu estivesse falando para mim, é muito difícil as pessoas me entenderem. Amém? Então ele fala que você pode falar muito, falar em línguas, falar aos homens. É muito fácil você ficar apaixonado por um discurso eloquente. Hitler convenceu milhões de pessoas na Alemanha por causa de um discurso eloquente. Por uma oração bonita ou até mesmo por uma manifestação sobrenatural de Deus. Quem aqui já ouviu aquela história, com certeza você já ouviu, de um pastor que está pregando, ensinando as escrituras durante 1 hora, 2 horas na igreja, e aí no final uma irmã se levanta no meio, começa a falar em línguas, aí um adolescente comenta com o outro: olha, Deus falou. Porque nós nos surpreendemos com aquilo que nós não conhecemos. Então, o falar em língua pode surpreender você, mas até mesmo no falar em língua, se não houver amor nisso, isso não vale de nada. E a Bíblia fala que isso é como uma banda desincronizada, um sino que retine. É uma música que ninguém consegue entender o som, ou melhor, todos os sons juntos ao mesmo tempo sem compor nada. Isso é a fala sem amor. Isso é pregar sem amor. Deus me livre de falar alguma coisa aqui se eu não estiver amando a pessoa que me escuta. Deus que me livre de falar alguma coisa, dar conselho, compartilhar um estudo, falar na EMAC ou falar aqui no domingo à noite, se eu não estiver amando as pessoas que me escutam. Quem aqui já viu, quem aqui na escola consegue perceber um professor bom e um professor ruim? Eu tive péssimos professores, mas também tive ótimos professores. E se você quer saber os melhores professores, uma característica marcante deles, os melhores professores que eu tive eram aqueles que amavam o trabalho deles. Porque se você não ama o que você faz e o que você fala,
você não tem paciência, você não tem zelo com a pessoa que te escuta. A pessoa que te escuta começa a se passar uma inimiga sua e não alguém que quer aprender com você. Amém? Esse é o primeiro ensinamento de Paulo. Quem aqui já ouviu mensagem sem amor? Quem aqui já ouviu discurso sem amor? Quantas vezes você já orou pelos outros sem amor, irmão? Vou te dizer um exemplo de uma oração sem amor. Chega uma pessoa com câncer e você ora assim: seja feita a sua vontade, Senhor. Chega alguém desempregado há 2 anos e vai passar por uma entrevista de emprego no dia seguinte, e aí chega um irmãozinho que diz assim: Senhor, seja feita a sua vontade. Querido, quando você ama alguém, quando você ama alguma coisa, você... Deu um arroto agora no microfone, ainda bem que não pegou. Você começa a amar a pessoa que você está orando. Você começa a orar assim, ó, querendo o melhor para ela. É sério isso, gente. Você não ora para uma pessoa que está debilitada no leito de morte, no final dos dias dela, assim... Vamos ver teologicamente, é claro. Nós não podemos salientar a falsa esperança de que Deus... Não, querido. Você vai orar com todo o seu zelo e toda a sua força para que aquela pessoa seja curada. Nossas orações precisam ser cheias de amor. Um amor que rompe até a nossa lógica. Vocês estão comigo nisso? Estão me entendendo? A falta de amor pode ser disfarçada de seja feita a vontade de Deus, ou de Deus sabe todas as coisas. Mas eu quero dar um exemplo de Cristo aqui sobre oração. Lucas 22:44 fala que ele sangrou enquanto orava, ele suou sangue por amor a nós, orando por nós. Sabe, a gente tem que parar de ter uma mentalidade fria em relação aos outros, uma realidade fria em relação às nossas orações. Vamos lá no básico aqui, ó, escola bíblica do maternal. Orar não é falar com Deus? Você vai falar com o presidente da república, o seu chefe, vai pedir um aumento para o seu chefe. Você não vai falar com ele com argumentos, você não vai tentar convencer ele. Por que a gente não tenta tocar o coração de Deus em nossas orações? Por que a oração se tornou algo frio, em vez de se tornar algo que move os céus? Amém? Segundo, profecia, conhecimento e fé. 13, versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Com certeza o dom de profetizar, o conhecimento da ciência de Deus e a fé devem ser buscados por todos os cristãos. Eu quero falar aqui, eu não estou negando nada disso. Eu acredito nisso, eu oro por isso, eu busco todas essas coisas. Mas eu tenho aprendido ao longo desses anos que eu preciso buscar essas coisas para um propósito. Que essas coisas não são um propósito de si mesmo, mas são ferramentas para alcançar um propósito em Deus. Amém? O ministério profético é muito importante. Quem aqui acredita no movimento profético? Quem aqui acredita em profetizar? Quem acredita, inclusive, que tudo pode ser profético? Porque, cadê o Rodrigo deu uma definição sobre profecia muito interessante que eu não tinha, que é uma definição da tradução original, que o que é profético é tudo aquilo que é por fé. Então todas as coisas podem ser proféticas. Você pode beber um suco profeticamente, você pode pintar e fazer artes proféticas, você pode viver de uma maneira profética a partir do momento que você vive por fé. Eu achei fantástico esse entendimento. E edifica a igreja, indica o caminho que Deus tem para esse tempo. Nós devemos profetizar. Paulo fala isso, buscar todos os dons com zelo, mas principalmente o de profetizar, porque edifica a igreja. Nós precisamos ser edificados. Você chega para o seu irmão, você precisa edificar ele. Você não pode ser só uma pedra de tropeço. Mas muitos profetas foram corrigidos na Bíblia por falta de amor. Na Bíblia, se você vê homens começando muito bem e se perdem no meio de caminho por falta de amor. Moisés não entrou na terra prometida justamente por falta de amor. Quem aqui conhece a história de Jonas? Né? O cara lá no peixão, né? Que vai para Nínive, é obrigado e tal, o dilúvio, toda essa história linda. Ele chega em Nínive, ele prega, as pessoas se convertem
E qual é a reação dele? Quem leu Jonas? São só 4 capítulos. Todos leram? Ele reclama da conversão da cidade. Ele reclama que as pessoas aceitaram a mensagem de Deus. Como é que um homem pode reclamar de alguém ser salvo? E na Bíblia fala sobre 120 mil pessoas sendo salvas, da cidade toda se rasgar e usar cinzas no corpo. Como é que uma pessoa pode, se irar com isso? Existe, cara. Isso se chama falta de amor. E eu vou te falar, muitas das vezes nós não chegamos a extremo, mas nós caminhamos por um caminho de falta de amor muito grande. Quer ver um exemplo? Eu sofri um assalto esse ano. E eu vou ser sincero para você. Eu passei, desde quando o assaltante foi embora, até o momento que eu cheguei em casa, pensando em 50 tons de vingança. Meu irmão, é sério mesmo, o cara chegou, rendeu todo mundo no ônibus, não sei o quê, aí foi embora. Graças a Deus nem me levou nada. E eu fui completamente salvo e sofri um milagre tremendo. Um monte de gente perdeu o telefone, laptop, e eu estava com o laptop da empresa, eu estava com o meu celular e tal, e não me levaram nada. E aí, em vez de eu olhar e contemplar o amor de Deus naquele momento por mim, sabe o que eu comecei a fazer na minha mente? Me imaginar com um AR-15 dando tiro em todo mundo. Porque nós somos vingativos, nós somos ruins demais. Quer ver um exemplo? Eu detesto fazer isso, mas fala assim, vira pro teu irmão do lado e fala assim: você é ruim. Olha, gente, vai assim, você é ruim. Você é ruim, gente. Porque a nossa carne falta amor. Amor é dom de Deus, amor é representação de Deus, amor é o caminho de Deus. A profecia é para provocar amor de Deus e não o juízo de Deus. E aí ele continua falando sobre o conhecimento de Deus, de ciência, todas as coisas. Teologia. Quinta-feira tem EMAC, gente. Muita gente aqui eu sei que a igreja está vazia hoje. É dia dos pais, tá frio. Sabe o que eu acho de gente que não vem para a igreja por causa do dia dos pais? De festa, sei lá o que é? Sabe o que eu acho sobre isso? Eu não vou nem falar nada. Quinta-feira eu falo, na EMAC, porque isso é teologia. Amém? Mas teologia sem amor é chato. Um teólogo sem amor, meu irmão, é a mesma coisa de você falar. Cara, como é que você pode falar de algo que é amor puro se você não ama o que você está fazendo, se você não ama as pessoas com quem você está falando? Não tem sentido, é chato, é sem lógica, é irracional, é apenas mais uma ciência falando sobre qualquer coisa que ninguém vai entender nunca e vai ficar arquivado no arquivo. Teologia sem amor se torna uma ciência que leva ao ateísmo. Se você começar a querer entender a Deus sem amar aquilo que você está fazendo e para quem você está fazendo isso, você não vai acreditar em mais nada. Quando eu tinha 14 anos e vim morar no Rio, eu passei um tempo sem acreditar em nada. Eu era um molequinho, mas vim tão irado para o Rio de Janeiro que eu comecei a não acreditar em nada, porque faltou entender o que era amor de Deus. Amém? Não deixe conhecer a Deus sem um amor profundo por Ele. Não façam isso. E terceiro é sobre a fé. O interessante nessa passagem é que Paulo fala sobre uma realização de fé quase impossível. Quem aqui já viu um grande pastor orando depois da sua oração de 40 dias de jejum, a montanha que ele morava mover de um lado para o outro? Mas ele fala sobre uma fé tão grande, mas tão poderosa, que nenhum homem viveu, nenhum homem, não é descrito isso em nada na terra. Mas mesmo se você viver tudo isso e não tiver amor, mesmo se você for o maior pregador do Brasil, o mais famoso, tiver no Instagram da Maju Trindade, conhecer, meu irmão, todos os pastores famosos do Brasil, amigo de todo mundo, se você não tiver amor naquilo que você faz, você, além de ser insignificante, é muito pior, você não é nada. A Bíblia nos compara uma pessoa sem amor pelos outros e por Deus como nada, ausência de existência, simplesmente não existiu, o mundo não te conhece, o seu peso não é conhecido, você não é nada.
Nós precisamos ter uma vida baseada em amor. Cara, eu tô muito comovido. Eu li esse versículo eu li esse capítulo umas 100 vezes essa semana. Porque se a igreja começar a amar uns aos outros, você pode botar o governante que você quiser. Você pode acontecer a crise que existir. Você pode, cara, eles podem aprovar todas as leis que nós não queremos que sejam aprovadas. Podem liberar o aborto, podem liberar o casamento homossexual, eles podem liberar, sabe, perseguição na igreja. Mas se nós aprendemos a amar uns aos outros, não há empecilho para a igreja. Não há empecilho para você. Sabe, eu não estou falando aqui sobre um amorzinho para você chegar para sua namorada, para sua esposa, seja lá quem for, e falar eu te amo. Não, eu estou querendo falar sobre um amor aqui capaz de mover barreiras, de romper com cidades, de romper com dinastias. Esse é o amor que acabou com Roma. Esse é o amor que acabou com toda a perseguição da igreja. Esse é o amor que moveu os verdadeiros cristãos de 2000 anos atrás até aqui. Esse é o amor que fez Deus se tornar carne e morrer por você que é inimigo dele. Nós precisamos entender isso, querido. Não é para a gente ter uma vida mais bonitinha, não é para você ficar mais bonito, mais próspero, mais elegante. Não, eu não estou nem me importando com isso. Nós precisamos ter uma vida de amor para que a igreja prevaleça. O nosso amor, a nossa força contra a igreja, não é se a gente vai eleger um presidente, um deputado, um vereador, um homem, um grande líder apostólico. Não, a nossa força, querido, vai ser no dia que a igreja amar a outra. Sabe, nós não seremos conhecidos jamais pela nossa força política, nem pela nossa força econômica. Você nunca vai ser, um cristão não nasceu para ser conhecido pelo poder que ele tem. Na verdade, os maiores cristãos da história de poder aquisitivo, você nem são lembrados. Mas os cristãos que amaram uns aos outros, os cristãos que amaram a Deus mais do que eles, são lembrados até hoje. E a gente tem uma Bíblia cheia de gente assim. Então eu quero perguntar para você, cara, quem que você quer ver aqui nessa igreja daqui a 50 anos? Opção A, Ning, né? Ning da família En, ninguém. Você quer ver gente completamente desconhecida que você nunca conheceu, nada a ver, ou você quer ver a sua descendência? Sabe, se você entender o que é o amor de Deus, irmão, não só você, mas como toda a sua família vai ser estabelecida nele. Sabe, nas férias eu ouvi 3 mensagens em 3 igrejas diferentes falando sobre amor. Na primeira igreja foi uma igreja mega apostólica, então tinha bandeira de tudo quanto é tipo. Era o apóstolo tal, o grande líder não sei quem e tal, não sei o que. E vinha um cara argentino, porque essa galera meio apostólica gosta de um espanhol e tal, não sei o que. Aí beleza, mó benção, aí o cara falou sobre amor de Deus. E foi de Deus demais e me impactou a mensagem daquele cara. Aí depois eu fui numa igreja batista, mega tradicional. Passei uma vergonha absurda, porque na igreja batista, na igreja que eu fui, tipo assim, tu tava orando lá e tal, não sei o que, a música impressionante, né? Eu não vou cantar aqui, eu não vou passar essa vergonha. Manda aí aquele... Ó, tá vendo? Pô, não sei o que, aí eu... Meu irmão, quando eu olhei pra trás, tava todo mundo ajoelhado. E não era tipo o pessoal da filhinha, não. Era o momento de ficar ajoelhado. E eu nem sabia que tinha momento de ficar ajoelhado. Aí eu tô lá assim, ó. Pô, foi todo mundo embora. Quando eu vi que tá todo mundo no chão, e eu passando vergonha. Faz parte, né, irmão? E eu pensava que eu era tradicional, mas eu não sou, não. E aí o pastor dessa igreja tradicional falou a mesma coisa que o pastor da igreja apostólica. Aí no dia à noite eu fui em outra igreja, porque férias, querido, não é para você ir em Acapulco não, entendeu? Você tem que ir para um lugar que tem uma boa palavra para você ser edificado, descansar sua carne, tá ok? Sua mente, e ser edificado no seu espírito. É assim que eu vou, por isso que férias é só igreja. Passeio também, né, gente? Por favor. Aí eu fui numa outra igreja à noite, mas aí era uma outra igreja completamente diferente também. Fui eu e o Richard. Era uma igreja de jovem, mas assim, igreja de jovem, só tinha jovem. Aí, caraca, maluco, o nego pulando e tal, não sei o que, blá, não sei o que. Aí, vamos lá, galera, não sei o que dizer. É tipo umas gírias que eu não entendo nada. Aí eu fiquei...
e tal, não sei o que, os hippies, cara, eu não entendia nada que o cara dava, mas ele falou sobre amor de novo. Sabe, muitos profetas, muitas pessoas que entendem, sabe, do tempo que nós estamos vivendo. Quem leu aquele livro, O Jejum de Jesus, do Lou Engle, que nós fizemos um jejum aqui na igreja e todo mundo leu junto, pelo menos deveria ter lido junto. E muitos homens avivalistas no mundo inteiro têm falado que nós estamos à beira de viver um grande avivamento no mundo inteiro. Quem tem percebido, que se você vê um discurso do Bill Johnson e de homens ao redor do mundo, você vai ver que eles acreditam nisso, e eu acredito também que nós estamos prestes a viver um grande avivamento. Mas qual vai ser o discurso desse avivamento? Qual vai ser a ferramenta desse avivamento? Como é que você pretende alcançar isso? E eu acredito que vai ser um tempo que o amor vai ser pregado novamente. Mais do que o poder de Deus, mais do que a manifestação de Deus, acima de tudo, vai ser um tempo que vai ser pregado o amor dele incondicional sobre todas as pessoas. Amém? Nós, quanto igreja, precisamos aprender a amar mais, sabe? Nós estamos numa véspera de eleição. Daqui a um ano, todo o nosso sistema político vai ser completamente diferente. Nós não vamos ter mais o mesmo governo que nós temos tido nos últimos 16 anos. Não existe mais a possibilidade, nós estamos vivendo num sistema econômico completamente diferente. Provavelmente nós vamos viver algo completamente inédito nessa nação. Mas eu não estou torcendo para nenhum candidato crente. Eu não estou torcendo porque é cristão, porque está na minha igreja, porque é da Assembleia, porque é da Batista, porque vem aqui. Eu não estou torcendo para nenhum, cara, porque eu sei que pode entrar o político que for. A igreja não precisa de defensores. A igreja não precisa de advogado. Nós não precisamos de um grande desembargador que vai ser o nosso grande salvador. Sabe por quê? Quem salva a igreja é Jesus. Quem defende a igreja é Jesus. Então você pode votar, podem eleger o anticristo. Sabe qual é? Eu vi a novela da Record agora, o maluco lá, o cara do cabelo preto lá, não sei o que, do Apocalipse. Pô, novela sinistra, mano. Aí podem eleger quem for, querido. Não tenha medo disso. Mas tenha medo se você não aprender a amar seu próximo. Esse é um fracasso, entendeu? Você pode ter vários fracassos na vida. Alguns você não pode errar. Você pode escolher uma faculdade errada, depois você muda. Você pode comprar um carro errado, depois você muda. Você pode comprar uma casa errada, depois você pode mudar. Você pode, inclusive, congregar em lugar que não está muito certo, que você muda. Mas viver uma vida sem conhecer o amor de Deus, você vai colher o fruto disso durante toda a eternidade. Sabe, você precisa saber em que você investe o seu tempo, no que é realmente duradouro. E eu acredito que a eternidade é muito mais duradoura do que qualquer apólice de carro, qualquer seguro de casa, qualquer coisa desse tipo. Amém? Quem está comigo aqui? Vamos orar, gente. Eu sei que meu pai não está aqui, mas o Espírito Santo continua aqui nessa igreja. Amém? Então vamos lá. Uma obra sem amor gera história. Uma obra com amor gera transformação. Nós podemos fazer aqui, ó, o Dia da Cidadania é lindo, esse projeto que a gente faz, sabe? E nós estamos estudando e criando estratégias para fazer muitos outros. Fazer escola aqui escola cristã, fazemos centro de reabilitação, fazemos sítio para recuperação de pessoas afetadas por drogas. Nós queremos fazer tudo isso. Isso é lindo. Mas nós precisamos ter que tudo isso seja o foco em amor de Deus. E aí Paulo, ele continua dizendo, e aí essa é a primeira parte da nossa insuficiência. Nós entendemos então que a gente pode fazer muita coisa, nós podemos operacionar muita coisa, dizer muita coisa, que sem amor nada disso vai valer muita coisa e nem durar tanto tempo. E aí Paulo continua falando sobre o que é então o amor. Vamos lá, versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Sabe o que ele está falando aqui?
que o amor, querido, é morrer para si mesmo e viver para o seu próximo. Sabe, eu até anotei aqui, o amor não é algo passivo. Sabe, na física a gente entende que tudo está em repouso até vir algo e colocar em movimento. Então você dá aceleração no seu carro e seu carro começa a andar, certo? É assim que funciona. O amor não é assim. O amor não precisa de nada em troca para poder se manifestar. O amor que Deus tem para você e que Ele quer que você manifeste é um amor ativo. É um amor que ama independente da circunstância. Se você quer entender então o termo grego, eu não gosto de ficar falando esses termos assim, mas a Bíblia usa no grego a palavra ágape, que é o amor sacrificial. Um amor que se dá em troca. O amor que morre pelo outro. A gente está vivendo um tempo atualmente de relativismo. Então é o seguinte, o que é certo para mim, o que é digno para mim, o que merece ser feito para mim, é para mim. E o que é para você, é para você. Um mundo em que as verdades são relativas. É uma sociedade que você não pode falar assim, ó, não, para mim o certo é que dar um abraço na minha mãe toda vez que eu saio de casa, porque eu amo ela. Aí uma pessoa chega para você na faculdade e vai dizer assim, para você. Porque para mim, amar a minha mãe é fazer outra coisa. Uma pessoa que diz assim, eu quero casar e viver... quando eu conhecer uma pessoa que eu amo, eu quero casar e viver até o último dia da minha vida junto com essa pessoa. E aí sempre chega alguém na faculdade e diz assim, para você. Porque para mim amor é respeitar os limites. Então eu amo a pessoa faz o que quiser, porque eu amo tanto ela que ela é digna de viver a vida dela independente do que eu faço. Quem está vendo discursos assim, cara, eu não consigo entender discurso desse tipo. Beto Carreiro, não é? Um tempo de relativismo. Eu detesto discurso relativista. É claro que coisas novas precisam entrar em discussão, mas nós precisamos entender que existe um referencial de todas as coisas. Amém? E esse caminho para esse referencial é no formato de cruz. O amor de Deus por nós foi tão forte que Ele abandonou uma glória incessante, infinita, eterna, além do tempo, além dos limites de toda a criação, para morrer por você. Sabe, será que você se acha tão suficiente assim para não dar um bom dia às vezes para uma pessoa? Para às vezes chegar a perguntar pro seu amigo da igreja assim, pô cara, por que você está vindo com o mesmo sapato há 6 meses? Eu quero te dar um. Aí você vai lá na loja e compra. Por que a gente não vive coisas assim? Sabe, tem que chegar um tempo em que o amor que nós vamos ter um pelos outros vai ser maior do que todas as nossas necessidades. Vocês estão conseguindo entender isso? Sabe, um amor que supre necessidades. Sabe, algo além da falta. Sabe, eu acredito nisso. Uma igreja que vive tão organicamente, em que as necessidades dos outros são supridas, em que não haja irmão com problema de luz, irmão com o telefone cortado, irmão sem poder pagar o colégio dos filhos, irmão precisando, sabe? A minha vida foi marcada por isso. Eu estou no campo missionário com meus pais desde moleque e nunca nos faltou nada, porque graças a Deus colocou gente na nossa vida e que amou a gente mais às vezes do que muita coisa. Amém? Porque em nossos dias as pessoas estão cada vez mais em busca de amar e ser amadas. Mas nós vivemos o dia que a depressão é o mal do século. Em que você vai os shoppings, tem que botar grade. Já viu isso? Grade entre uma escada rolante e outra. Porque tem gente se jogando de parapeito de shopping. Tem um shopping lá em Brasília que eles fizeram, ele é panorâmico. E aí o pessoal começa a se jogar de cima. Porque no mesmo tempo que as pessoas estão conseguindo o direito delas, elas não estão mais satisfeitas consigo mesmas.
Já pararam para se perguntar isso? Por que o índice de suicídio não decai? Sabe, por que o índice de divórcio não decai? Se a sua aceitação, a aceitação de tanta gente está sendo aceita agora, por que essas coisas, que são coisas ruins, não diminuem? Já pararam para pensar nisso? Você consegue entender? Eu não consigo entender por que se fala tanto, sabe? A televisão hoje fala tanto sobre sexo, fala tanto sobre essas coisas, mas ao mesmo tempo tem menina sendo estuprada, o índice de estupro está crescendo e a pornografia não para e todas essas coisas. Por que então, se o direito de tudo está sendo conquistado, por que a plena felicidade e a integralidade do seu ser não está sendo conquistada? Sabe por quê, querido? Porque o amor que a nossa geração busca é um amor que um homem é o centro, em que eu sou o centro de toda a satisfação da minha vida, em que buscar as minhas necessidades e o que eu quero, o que é bom para mim, e sabe, o que eu quero comprar e quem eu quero ser, e o emprego que eu quero ter e a vaga que eu quero ocupar são mais importantes que tudo. Enquanto o amor de Deus é um amor comunitário. Sabe, Jesus, a maior expressão do amor na terra foi Deus. Eu já falei isso nesse culto várias vezes. Foi Deus se tornando carne pelos outros. Sabe, a oração do Pai Nosso não tem a palavra eu citada em nenhum momento, porque é tudo nosso. É o Pai Nosso. Venha a vós o vosso reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso nos dá hoje. Sabe, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Sabe, o amor de Deus é uma manifestação tão inédita na humanidade que talvez assim alguns sistemas políticos se apropriam dessa unidade sem nunca ter chegado perto. Mas se nós começarmos a entender isso, não vai ser mais eu e você, mas vai ser tudo nós. Sacou? O seu problema é nós. É nós, Mike. Você consegue entender? Porque Jesus não quer o Daniel e a Isabela, o Daniel e o Davi e o Elmo. Não. Deus quer nós. O mundo lá fora, ele está querendo entender isso ao tempo todo. Só que ele só vai entender quando eles disserem assim: é nós, gente. Você não consegue entender isso? Porque uma vida de eu não tem sentido. O eu é sozinho, o eu não ama, mas o nós manifesta a presença de Deus. Até que nós criamos um Deus que é um, mas é nós. E a teologia fala que a Trindade é uma constante dança. No momento que a gente vê a gente não consegue ver os três separados. Quer ver um exemplo disso? Na natureza você tem um espaço que é feito sobre largura, altura e profundidade. Você não consegue separar os três em nenhum momento, ok? Porque o nós é o fundamento. Nós devemos parar de ser uma igreja que tenta ser eu, que tenta ser a igreja Cartas Vivas na rua do Cerqueira Dal 552, para tentar ser uma igreja que é nós no Rio de Janeiro, que é nós no estado, que é nós no Brasil, que é nós na América do Sul, que é nós no mundo inteiro. Então, querido, quando você sair daqui, fala pro seu irmão do lado, ó, é nós. Você consegue entender isso? Quem que vai deixar de ser eu para falar assim, ó, é nós? E eu tô chateado com a igreja, querido, porque ninguém falou é nós para mim quando meus pais estavam viajando. E eu tô comendo sanduíche de pipoca com ketchup esses dias todos, pô. Mentira, só o dia que eu fui para casa da minha avó que eu comi bem. O amor verdadeiro, Jesus é o centro e o caminho é a cruz. Amém, gente? Quem está junto aqui comigo? Quem está conseguindo entender essas palavras? Quem aqui acha que é nós agora? Quem aqui acha que não vai falar mais eu daqui para frente? É nós, Léo. Obrigado por ajudar o microfone de nós. Obrigado a galera do som, da mídia que está gravando tudo para nós e suportando tudo que é nós. Amém, nós? Tá certo? E aí a terceira parte desse capítulo
o amor é a única coisa que o homem pode fazer que produz eternidade. Ele começa falando assim: o amor jamais morre, porém as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá, porém em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando no entanto chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. O que é perfeito? Que período de tempo que Paulo está falando aqui? Sabe qual é esse tempo? Quando nós aqui, nós dessa igreja, nós, os seus vizinhos, nós. Mas ele está falando de um momento em que todo mundo conheceu o que é perfeito. E o que é perfeito? É Deus. Então, a teologia tenta brigar um pouquinho sobre um momento que os dons vão deixar de existir e a profecia vai acabar, mas não. Paulo está falando do momento que nosso Pai levar a gente junto com Ele e nós aqui ser nós com Ele lá também. E quando chegar esse tempo, você não vai precisar mais de profecia, porque tudo já vai ser revelado nele. Para que vai ter um profeta se você vai ver ele diretamente? Não vai existir mais dons, porque o dom é para serviço da igreja e a igreja vai estar com ele lá perfeita. Mas o que é amor vai continuar sendo amor até lá, porque ele vai manifestar amor o tempo todo. E nós aqui, vamos viver uma comunidade de amor com ele lá. Porque o nós vai existir eternamente, porque ele vai ser o centro de tudo. Amém? Nós hoje enxergamos apenas o que é finito. Sabe, infelizmente eu tenho que dar uma notícia, cara. Daqui a 80 anos, pouquíssimas pessoas que estão aqui hoje vão continuar aqui. Infelizmente. Sabe, eu tive até uma péssima notícia recentemente, que a idade estava batendo na porta. Fui no dermatologista. Por favor, anunciar isso aqui na igreja, querido. Orem por mim. Aí eu falei: doutora, tô sentindo meu cabelo um pouco mais ralo. Cara, escuta essa, velho. Meu irmão, tô orando por essa mulher até hoje. Eu falei: doutora, o que tá acontecendo? Meu avô tem o cabelo na testa. O meu pai, meu irmão, tem uma madeixa assim, Mas eu tô ficando, que tá vendo isso aqui, doutora? Ela pegou um aparelhinho. Mas o meu tio, deixa quieto. Mas meu tio, né? Aí a médica passou um aparelho aqui, foi medindo e tal, falou: seja bem-vindo, Daniel. Pra que, doutora? Ela: pro clube dos calvos. Mentira. Eu falei: doutora, você tá de brincadeira, né? Ela: não, Daniel, já era, cara. Ainda bem que você veio cedo, mas daqui pra frente, vai se despedindo, cortando o cabelo curtinho, vai fingindo um degradê aí, porque no final das contas não vai deixar mais nada. A idade está batendo, Joel. Não sou mais o molecote que eu era. Ontem fui até fui num chá de panela de um amigo meu, que eu me conheço ele desde os 10 anos de idade, e ele vai casar. E eu não... Caraca! Vai casar. Gente do céu, eu não tô pronto ainda para isso. Aí ele me deu uma caixinha branca. Eu falei: que é isso aqui? Aí assim, eu e Tainá queremos te convidar para ser nosso padrinho. Eu: como assim, cara? Outro dia a gente tava jogando videogame. Outro dia a gente tava, sabe, no quintal de casa, zoando, conversando, rindo. Outro dia o cara tá indo casar, pagar boleto. Tá me entendendo? Tendo que pagar conta de luz. A idade vai chegar para todo mundo. E o tempo está correndo. Mas o amor vai continuar pela eternidade. Amém? Porque nós enxergamos agora somente o que é finito. Eu tô contando isso aqui porque eu tô começando a me deparar com a fase adulta. Entendeu? Você tem noção do que a minha faculdade só falta mais 8 meses? Eu tô convivendo com uma galera, passando a noite estudando e fazendo trabalho com gente há 3 anos que provavelmente eu não vou ver mais. Eu tô ficando um adulto, cara.
Sabe, eu ainda tenho um brinquedo. Eu tenho um Buzz Lightyear que meu pai me deu quando eu fiz 6 anos de idade. E eu tenho ele guardado até hoje. É o meu... Cara, o que eu vou fazer com meus brinquedos? Vou guardar para o meu filho, vai? Com certeza. Sabe, isso que a gente conhece aqui, daqui a pouco vai chegar um tempo que vai ser pior, eu imagino, que eu vou me dar conta da minha velhice. Daqui a uns 60 anos. Não, mas eu vou... Pô, daqui a bastante tempo, no futuro, eu vou ficar velho. E aí no final eu vou começar a ver hoje eu fui almoçar com a minha avó e ela foi o almoço todo falando de gente que já morreu. Caraca, mano. Meu avô já é falecido, já tem 14 anos, aí ontem ela já me ligou, pô, tua tia tá me enchendo o saco, não sei o quê, porque eu não quero ir pra lugar nenhum, não sei. E eu vi, tá bom, vó, vamos almoçar amanhã. Aí eu fui almoçar com a minha avó rapidinho, e aí ela falou, pô, meu pai me trazia aqui nesse restaurante quando eu era criança, e hoje todo mundo já foi pro saco. Aí ela foi no almoço todo falando, não, porque fulano já morreu e tal, não sei o quê. Aí fulana, quando parou de fumar, morreu. E aí, pô, Beltrano, meu irmão, tava no caça-níquel, Gente, todo mundo morre. Todo mundo morre, gente. Mas vai chegar um dia que a morte vai ser vencida. E vai chegar um dia que eu e você, nós vamos estar lá. Eu falei, caraca, cara, se lembra daquela época? Porque nós vamos viver a eternidade. Amém? E quando vier o que é eterno, e quando vier o que é perfeito, tudo isso aqui que é imperfeito vai desaparecer. E sabe o que isso significa? Que eu vou te conhecer na perfeição de quem você é. E que nós vamos viver juntos, conhecendo o melhor de cada um. Porque tudo que é imperfeito, tudo que é passageiro, já vai ter desaparecido. Então, quem aqui já viu o vídeo do Porta dos Fundos? Que eles ficam zoando lá o céu. Quem já viu isso? Pô, feirão, né? Mas deixa quieto. Tem um amigo meu que inclusive é ator lá do Porta dos Fundos, mas não vou falar quem é. E aí, cara, eles ficam zoando o céu e tal, mas sabe o que eu imagino? Eu imagino o céu, uma mesa grandona, cheia de comida, e a gente vai ficar rindo e conversando o tempo todo. Porque não tem nada melhor do que a gente ter um bom tempo de amizade. Sabe, eu me lembro do colégio e no meu ensino médio, a única coisa que eu fiz no ensino médio foi jogar Uno e contar piada. Eu não fiz... cara, minha mãe comprava os materiais tudinho, cara. Comprava os livros lá no colégio que eu estudava, tinha que comprar o pacote dos livros, tudo no início do ano e tal, o uniforme. Mas eu não fiz exercício nenhum. Eu não fiz nada. Eu queria acabar com aquilo ali, mas depois que acabou, no último dia, a gente olhou assim, caraca, a gente não vai rir mais um do outro. Sabe, então eu acredito que no céu, quando vier o que é perfeito, a gente vai estar lá, nós todos juntos lá, rindo um do outro, conversando, sem se ficar ofendido, sem ficar com remorso, sem ficar, não falou isso porque não gosta de mim e tal. Não vai ter mais essas coisas, porque toda essa carapaça imperfeita que esconde o nós que é eterno vai desaparecer. Amém? E aí Paulo fala sobre uma maturidade. Quando eu era criança, eu pensava como um menino, sentia e falava como um menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás a atitude própria das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conhecemos em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Gente, o amor de Deus é um caminho para a maturidade. Quando nós começamos aqui o serviço da igreja, eu era muito mais imaturo do que eu sou hoje. Então provavelmente eu dei patada num monte de gente aqui da igreja. Não fale amém, porque eu vou saber quem é. Não fala, não concordem. Mas conforme o tempo foi passando, a gente vai aprendendo a relevar o que não é importante. Porque o que importa mais, é ter amizade com você. É poder chegar na sua casa e conversar e rir. É poder ter amizade com
é poder amar todo mundo que eu estou vendo aqui. Porque de um pouquinho eu conheço de cada... Tem gente, os novos irmãos da igreja, me perdoem, eu não conheço. Mas quem está aqui há pelo menos mais de um ano, provavelmente eu já fui na sua casa, eu já conversei um pouquinho, sabe? Eu te conheço um pouco mais. E cara, não tem dinheiro nenhum que compre isso. Mas quando eu era menino, eu achava que se as coisas não tivessem perfeitamente alinhadas e cronometradas no tempo e tudo funcionando corretamente, era motivo de embate. Mas a gente vai aprendendo e nós vamos crescendo, aprendendo que o importante não é o que a gente faz, não é o que você está fazendo, o que você entrega, é ver você fazendo as coisas. Sabe, nós cristãos, a gente precisa ter uma visão do outro, um pouco de pai e um pouco de filho. Porque a gente tem que pensar no outro como sempre que pode ser melhor do que você. O pessoal da mídia, que hoje eu lidero, eu olho para cada um deles assim, num dia eles vão ser todos melhores do que eu no que eu faço. Mas não é porque o que eu faço bem, que eu não olho para eles com um olhar de filho e falo assim, poxa, o que eu posso aprender com eles ali? Não tem ninguém aqui que eu não possa olhar e conversar um pouco e falar assim, poxa, cara, tem uma coisa em você que eu posso aprender. Tem algo em você que edifica a minha vida. E se você errar comigo, eu tenho que entender, poxa, ele está aprendendo. Ele está começando. Você não olha para o seu filho no olhar de um chefe para um funcionário, certo? Se o teu filho não lava a louça lá no dia que você... Não peça para mim lavar a louça nunca. Mas se alguém o seu filho não fizer a obrigação que ele faz para você, você não demite ele de casa, certo? Você vai demitir, vai embora. Passa ali no RH, fala com a tua mãe, pega as tuas coisas e vai embora. Ninguém demite filho. Mas todo mundo ensina. Cara, meu pai me ensina o tempo todo. E o objetivo do meu pai para mim é que eu seja melhor do que ele um dia. Se eu conseguir um dia ser melhor do que ele, eu vou tentar fazer meu filho ser melhor do que eu. E eu vou ensinar o meu moleque a um dia fazer o filho dele ser melhor do que ele foi. Sabe, um pai ensina isso a fazer para os seus filhos, cara. Isso é o que meu pai tem me ensinado. Quando eu era menino, eu tinha um pensamento de menino, eu era impetuoso com o meu próximo, não conseguia compreender a limitação de alguns irmãos, mas com olhos de amor podemos ver o melhor esforço. Gente, nessa igreja aqui tem sido o lugar que eu alcancei maturidade. Muito obrigado, Igreja Cartas Vivas. Muito obrigado, muito obrigado. Uma salva de palmas para você. Obrigado, senhores. Tem sido um lugar maravilhoso. Tem sido um lugar maravilhoso. Eu coleciono elogios aqui, tá? Ditador, opressor, manipulador. Eu anotei. Preconceituoso, altivo, soberbo. Já me chamaram de tudo quanto é nome aqui. Mas eu não... E vou ser sincero, você não tem noção de quantas vezes eu fui dormir, brigado com meu pai, falando assim, cara, a partir de amanhã, me tira de tudo, que tô indo embora, não faço mais parte do seu ministério. Inúmeras vezes eu desisti de tudo isso aqui, de toda essa obra que eu acredito que eu vou continuar isso um dia. Eu já desisti várias vezes, mas não teve um dia, cara, que eu não acordei com meu pai me esperando com o café feito e falei assim, vamos conversar um pouquinho mais? Deixa eu chorar um pouco contigo. Sabe, a obra dessa igreja me desafia tanto, porque das pessoas sem amor que eu conheço, eu sou a primeira. Querido, eu não estou pregando para você, eu não quero falar para você. Entenda uma coisa, eu estou falando essa noite toda para mim. Eu preciso ser cheio do amor de Deus. Se tem alguém aqui que precisa ser cheio do amor de Deus essa noite, sou eu. E que Deus encha você também. Eu amo a obra de Deus através desse lugar. Eu aprendi a amar vocês sem querer nada em troca. Por favor, igreja, me perdoa. Me perdoa. Porque muitas das vezes aqui eu não queria vir aqui nesse lugar. Sabe? Eu passei por tanta coisa aqui.
calúnia, gente falando mal de mim, sem eu ter feito nada. E às vezes eu fazia. Ninguém é santo. Mas eu tenho aprendido que eu preciso de uma pessoa, cara, que eu não tenho que ligar para nada disso. Eu tenho aprendido que o que importa aqui é conhecer, é ver esses meninos crescendo. Cara, eu amo ver essas crianças correndo aqui nessa igreja. Amo e detesto ao mesmo tempo, que faz uma bagunça. Mas quando eu olho, cara, essas crianças caindo, se quebrando aqui, às vezes é engraçado, perdão, mas é engraçado. Cara, eu vejo assim, futuros missionários, futuros pastores, futuras gerações. Cara, eu vejo assim, eu lembro, quando eu era criança, eu tenho os meus 2 joelhos aqui no queixo, eu tenho 3 cicatrizes. As 3 foram nas escadas da igreja congregacional de Bento Ribeiro. Cara, eu tenho orgulho de dizer isso. A minha infância toda foi dentro da igreja. Eu aprendi a ser homem dentro da igreja. E hoje eu tenho aprendido a ser mais Cristo dentro da igreja. Sabe, eu não quero nada em troca de vocês, querido. Eu estou aqui para servi-los. Sabe, se por acaso eu estou com o microfone essa noite falando, é para fazer um anúncio público que eu estou à disposição do serviço de todos os irmãos. Amém? Todo cristão tem que ter olhar de pai e olhar de filho. E eu quero terminar essa palavra com o último versículo desse capítulo. No final, vai permanecer apenas esses 3: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Eu não sei quais palavras eu preciso dizer mais para fazer você orar essa noite, mas eu quero que toda a igreja fique de pé. Amém? Qual tem sido o seu desafio para amar mais? Qual tem sido o seu desafio para ser a imagem dele? Qual tem sido o seu desafio para que você deixe de ser você e passe a ser nós? Querido, se você aceita essa palavra, vem aqui, vamos orar juntos. Se essa palavra toca em você, se você aceita, se você quer um amor de Deus, se você quer ser batizado com esse amor, se você, querido, como eu, tem sido ensinado que nada mais vale, que nada mais importa a não ser o amor dele na sua vida, vem pra cá. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso